Olha só a matéria da Malu Gaspar e do Johan Zeller. Relatório da PF, Polícia Federal, diz que blogueiro do Maranhão não cometeu o crime apontado por Alexandre de Moraes. O que eu analisei aqui? Que não havia nenhum indício específico contra o jornalista que justificasse a busca e a apreensão. Agora, os jornalistas do jornal O Globo tiveram acesso ao relatório de inteligência da Polícia Federal e esse relatório falava, olha, isso aqui não é suficiente não, vamos ver, nas palavras do próprio relatório. Em decisão, o ministro vê indícios relevantes de crime que investigadores disseram em relatório de inteligência não ter identificado. Próximo print. O relatório de inteligência da PF, que baseou a decisão de Moraes de ordenar a busca e apreensão sobre a fonte do blogueiro Luiz Pablo por ter publicado reportagens questionando o uso do carro oficial pela família do Flávio Dino, afirma não haver indício de violação de sigilo funcional por parte do jornalista e nem ser possível apontar com máxima certeza que ele recebeu dinheiro para fazer matérias sobre Dino. Quem acompanha esse programa me viu falando isso sem precisar ter acesso ao relatório de inteligência. Agora fica ainda mais grave a decisão do Moraes, porque tinha lá expressamente no relatório de inteligência que não há condição de concluir pela ocorrência do crime por parte do jornalista. Afirma não haver indício do crime de violação de sigilo funcional. O que eu mostrei aqui? Que tem dois enquadramentos ali, que é violação de sigilo funcional e perseguição, também conhecido como stalking. No violação de sigilo funcional, quem incorre nisso, possivelmente, é a fonte, é o informante, alguém que teve acesso a um sistema restrito da administração pública, pegou aqueles dados e passou para o jornalista. O jornalista tem direito constitucional de publicar? Tem. Repare que o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão do Gilmar Mendes, ele impediu violação de sigilo da fonte do Glenn Greenwald em matérias da Vaza Jato, sendo que naquele caso não era simplesmente violação de sigilo funcional. Naquele caso era crime comum de hacker que violou criminosamente aplicativos de celulares. E ainda assim, Gilmar Mendes, ele protegeu o sigilo da fonte. Era, afinal, uma revelação que seria explorada pelo ministro Gilmar, como por outros ministros do STF, para desmantelar a Lava Jato, para aliviar a barra de um monte de políticos e empresários que tinham sido acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. E aqui se quer, vamos dizer assim, lançar uma fumaça sobre o jornalista para tentar associá-lo de alguma maneira à violação do sigilo funcional. E aí entra a parte da perseguição. Como é que se tenta relacionar o jornalista a ela? Porque poderia haver algum tipo de conluio, algum tipo de pagamento, sendo que na decisão do Moraes de ordenar a busca e a apreensão, ele não tinha o elemento. Ele não tinha qualquer indício específico. Mas falou, vamos lá, é possível que isso esteja acontecendo aí, vamos verificar lá. Quando você não tem nada e manda buscar e apreender inclusive equipamentos, e aí ler as mensagens, etc. Bom, você está fazendo pesca probatória. Quer dizer, tem uma questão anterior à violação do sigilo da fonte, que é a própria decisão de ordenar a busca e a apreensão, sem ter elementos que a justifiquem. Então você tem uma pesca probatória na qual ainda se viola o sigilo da fonte. Quer dizer, é você pescar provas violando um direito constitucional. São dois problemas nessa decisão do Moraes. E aí ele é criticado, ele não tem como rebater com uma consistência, ele só tem uma salada retórica para usar, e eu vou lembrar um trecho da salada retórica, e aí fica falando em voltar à necessidade do diploma para o jornalista. Em vez de reconhecer o erro, o Sérgio Moro voltou atrás numa decisão da Lava Jato. Era um blogueiro alinhado ao petismo, já falei que à luz da legislação são todos jornalistas porque a violação do sigilo da fonte cobre tudo. E aí, se tinha um elemento a mais, né, porque ele vazou uma informação sobre uma medida que seria aplicada contra o Lula.
Só que além de ter publicado, ele acionou a própria assessoria lá do Lula, acho que era do Instituto Lula na época, e, portanto, contou para as pessoas ligadas ao alvo, para o político, né, ligado para o político que seria alvo da medida, que a medida viria. Então, ele poderia eventualmente se preparar para aquela medida. E o Moro entendeu naquela ocasião que o jornalista não era jornalista de fato, que fazer publicação, etc., não configura jornalismo, que ele seria um blogueiro político, etc., e, portanto, que ele não estaria coberto pelo sigilo da fonte. Foi criticado, as associações de imprensa emitiram notas, a OAB emitiu nota, houve aí muita gritaria no debate público, e o que ele fez? Ele anulou a decisão, anulou as provas obtidas por meio do depoimento, sendo que foi o blogueiro que, no depoimento sob condução coercitiva, disse quem era a fonte. E o Moro botou isso, olha, ele que relatou, etc., sem que tenha havido coação. Sim, teve condução coercitiva, etc., então pegou mal, foi criticado, mas anulou tudo, voltou atrás, falou, olha, respeitados jornalistas, ainda falou assim, respeitados jornalistas, respeitadas associações, etc., reagiram, etc., então, em defesa da liberdade de imprensa, eu anulo e tal, não sei o que, depois ainda se declarou impedido, porque aí veio mais ação, mostrando que já tinha ali uma questão histórica entre eles, e se anulou tudo. O Moraes, em vez de ele voltar atrás diante de para a gente dizer o mínimo, né, um erro, é uma forma muito generosa de enxergar essa arbitrariedade. Ele dobra a aposta, triplica a aposta. Ele quer ainda mudar a questão do diploma. Bom, então, o jornalista ser enquadrado aí por perseguição, por causa de dinheiro, não dá para justificar a operação, porque o próprio relatório de inteligência diz que não dá para apontar com máxima certeza que ele recebeu dinheiro para fazer matéria sobre o Dino. Então você não tem um elemento que prova, você faz um caminho investigativo que é vedado pela Constituição, sem ter uma prova concreta. Próximo print. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes escreveu em sua decisão ter identificado indícios relevantes de que Luiz Pablo cometeu o crime de perseguição contra o colega de corte, o Dino, ao citar a representação da Procuradoria-Geral da República, PGR, que se manifestou a favor das diligências. Pois essa é a PGR pró-centrão do STF, que vai permitindo tudo. Se é uma representação do Dino, relatada pelo Moraes, e eles estão sendo atacados por um monte de gente, porque essa é a interpretação que eles dão a tudo, inclusive a informações verdadeiras e críticas legítimas, então pode dar o parecer favorável, etc., que é um absurdo, né? Mas é a PGR do Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar. Próximo print. Ao ordenar a operação, Moraes defendeu haver risco à integridade física do colega de Suprema em razão do suporte material, envio de informações e discussões sobre a redação e teor das matérias publicadas e financeiro prestado a Luiz Pablo, com indício de tentativas de exclusão de mensagens eletrônicas relevantes para a investigação. Olha só, deixa na tela. Suporte material e financeiro prestado a Luiz Pablo. Ele não tem prova de suporte financeiro prestado a Luiz Pablo. Ainda que tivesse, você tornar o jornalista um membro de uma associação criminosa porque ele está recebendo dinheiro de uma fonte interessada na divulgação de determinadas informações, você continua tendo um problema de enquadramento legal. Não é esse exemplo que configura o enquadramento tradicional de crime de perseguição. Esse tipo penal de corrupção privada não existe no Brasil nesse sentido, de que um jornalista receber dinheiro de um outro indivíduo para publicar determinado tipo de matéria. O problema é o conteúdo da matéria. Se o conteúdo tem uma ofensa, enfim, você segue aquele caminho legal que eu falei no início. Mas você criminalizar esse próprio mecanismo já seria complicado. Eu estou dizendo assim, raciocinando pela alegação do Moraes, já seria complicado se fosse verdadeiro, se houvesse prova. Não havendo, aí é que não dá para fazer o que ele fez.
E ele fala com tentativas de exclusão de mensagens eletrônicas. Não é curioso que o Moraes, que tinha mensagens trocadas com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pelo mecanismo de visualização única, inclusive no dia da prisão dele, com o Vorcaro perguntando se o Moraes conseguiu bloquear, que não parecia ser um bloqueio de voleibol de praia. A esposa do Moraes, Viviane Barci de Moraes, tinha um contrato de 130 milhões com Daniel Vorcaro, que estava envolvido na maior fraude financeira da história do Brasil. Esse Moraes que trocava mensagem por sistema de visualização única, ele está mais uma vez, que ele já tinha feito isso antes, tentando criminalizar eventual exclusão de mensagens, sendo que ele não tem nem certeza, são indícios de tentativas de exclusão de mensagens. Olha, o jornalista que troca mensagens com a sua fonte, ele tem direito de apagar essas mensagens quando ele quiser. Não é crime nenhum jornalista apagar mensagens com a sua fonte. Da mesma forma, o parêntese que vocês veem aí na tela, envio de informações e discussões sobre a redação e teor das matérias publicadas. Qual é o crime se o jornalista discute com a fonte o conteúdo da matéria? Não tem crime nisso. As pessoas, eventualmente, podem considerar bom ou mau o jornalismo. Se você souber de bastidores, etc., você pode fazer um juízo a respeito disso, criminalizar isso. E existe, inclusive, vamos dizer assim, o aspecto do interesse do jornalismo, do jornalista, em obter determinadas informações. Então, vamos dizer assim, o jornalista ter uma conversa mais aberta com a fonte, o que você acha disso, etc. Ora, isso aí faz parte da atividade jornalística. Tem jornalista que afaga a fonte numa conversa privada. Tem aqueles que, evidentemente, são muito piores, que ficam afagando a fonte publicamente, né? Que aí eu tenho um juízo crítico a respeito disso, sem nunca criminalizar isso. Entende? O jornalista tem aquela fonte, aí ele não critica se aquela fonte incorre numa sujeira, etc. Ele passa pano para a fonte. Às vezes, ele está ali para exaltar a fonte no debate público. Mas o que ele conversa com a fonte em privado faz parte da sua própria atividade. Quem é o Moraes para editar o debate público a ponto de criminalizar a maneira como o jornalista conversa com a sua fonte, sem ter qualquer prova de crime cometido pelo jornalista? Então, a gravidade é muita. Isso está acontecendo há mais de 7 anos. Tem gente que fala assim, acordaram agora. Mentira, estou combatendo isso desde a raiz. Eu sei o que é ser patrulhado por ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu sei o que é trabalhar no veículo de comunicação, no mercado da comunicação, com muitos profissionais, muitos empresários que temem trazer informações verdadeiras, porém inconvenientes para pessoas que têm muito poder. Eu sei o que é isso há muito tempo. Eu estava lá defendendo a CPI da Lava Toga contra a abertura do inquérito das fake news, para conter, pela via constitucional, a escalada autoritária do STF. Usei essa expressão na época que eu estava no rádio, já publiquei esses vídeos na rede social. Então a gente está combatendo isso há mais de 7 anos e eles continuam dobrando a aposta. Próximo print. Com essa primeira busca, os policiais descobriram que a fonte do blogueiro era o ex-secretário Raimundo Cotrim, também alvo de outro inquérito relativo ao assassinato de um funcionário da Secretaria de Comunicação do Maranhão, de Educação do Maranhão, sob a relatoria de Dino, que governou o estado entre 2015 e 2022. O Raimundo Cotrim, que está sendo apontado como a fonte, foi identificado pela violação do sigilo da fonte. Pelas conversas no celular apreendido do jornalista, numa operação de busca e apreensão sem provas contra o jornalista. Bom, o Raimundo Cotrim é alvo de outro inquérito relativo ao assassinato de um funcionário. Esse inquérito está sob a relatoria do Flávio Dino, cujo reduto eleitoral é o Maranhão, porque o Flávio Dino era político antes de se tornar ministro do STF e continua atuando politicamente no Supremo Tribunal Federal, até porque o seu padrinho Lula, o Moisés de Atibaia, porque o Dino o chamava de Moisés e eu ironizava, ele diz que queria botar o Dino porque eu queria um ministro com a cabeça política. E aparentemente o resultado está aí. Aparentemente não, está aí, como a gente apontou que estaria.
E ele não se declara suspeito. A gente sabe que as previsões do Supremo para se declarar suspeito são muito pequenininhas e tal, que é justamente para os ministros poderem decidir sobre temas que são muito convenientes a eles. A partir daí, pediram autorização para uma segunda ação de busca e apreensão realizada na semana passada. E você teve, então, uma operação contra o Cutrim, né, também. Próximo. O relatório sigiloso que baseou o pedido e a que tivemos acesso é a base dessa matéria. Analisa em detalhes as mensagens trocadas entre a fonte e o jornalista, que mostram Cutrim enviando imagens e documentos a Luiz Pablo. É isso, informante enviando imagens e documentos ao jornalista. O jornalista não tem nada com isso, está protegido. Próximo print. Fica claro, porém, que o blogueiro recebeu o material por WhatsApp e chegou a se encontrar pessoalmente com a fonte, mas não participou de atos de perseguição. Quer dizer, o relatório de inteligência no qual a matéria se baseia está trazendo tudo aquilo que eu expus nos últimos dias nesse programa. O jornalista, ou blogueiro, como queira chamar, ele nem sequer estava lá. Como é que o sujeito está perseguindo da casa dele? Ah, está perseguindo porque está publicando. Publicando ele pode. A Constituição permite. Então, é uma forçação de barra para incluir o jornalista no crime de perseguição e aí se poder identificar a fonte e depois. Olha, pode ser até que até pela repercussão negativa, se não tivesse, talvez fosse condenado. Mas pela repercussão negativa, que sim, inocente o jornalista. Mas aí se identificou a fonte, e aí se vai para cima da fonte, para o grupo político do qual a fonte faz parte, etc. Parecia ser esse o desejo. Vamos identificar a fonte, saber quem é que está fazendo isso, manchar esse lado, impedir que qualquer tipo de gente atue assim e dissuadir quem quer que esteja pensando em fornecer informações comprometedoras sobre ministros do STF para jornalistas. Então ele não participou, o jornalista, da perseguição. Para os investigadores, o blogueiro tem postura tendenciosa, contrária a Flávio Dino, e se dedica a fazer matérias que o colocam como influente político contrário ao governo do Maranhão. Olha, tudo isso é tema de debate público. Se o jornalista ou blogueiro ele é tendencioso para um lado ou para o outro, isso é tema para os seus leitores. Isso é tema para os cidadãos que eventualmente vão passar pela página dele. Não é tema de criminalidade, não é tema da esfera penal. Então fica tudo misturado. Ah, mas veja bem, é tendencioso e tal, é mais isso, mais isso, mais isso, e você soma um monte de coisa que não tem nada a ver com cometimento de crime. Pelo menos que naquele momento não configurava indício, muito menos prova, suficiente para você atropelar uma garantia constitucional. E aí, então, os investigadores percebem isso e tal, que ele está alinhado politicamente, vamos dizer assim, aos adversários do Flávio Dino. Pô, se for tirar do ar ou fazer busca e apreensão contra todo blogueiro que está alinhado ao grupo político, você imagina quantos lulistas, quantos bolsonaristas que estão por aí fazendo campanha seriam alvos de busca e apreensão, teriam sigilo da fonte violada. Quer dizer, é uma mistureba. Próximo print. Ao encaminhar documento ao STF, o delegado Alberto Nou, não sei como se pronuncia, com K e 2 L's, diferenciou o jornalista da fonte. Abro aspas para o delegado, hein? Não se trata de acusar o jornalista do cometimento de tal crime, já que o mesmo, em tese, está acobertado pelo direito à liberdade de imprensa, amplamente reconhecido em nossos tribunais. Fecha, inclusive o STF, pela jurisprudência. Teve um caso relatado pelo Celso de Mello, mostrei aqui, foi citado no livro do próprio Alexandre de Moraes. O delegado que é responsável pelo relatório de inteligência, ele mostrou que não se pode atacar a liberdade de imprensa do jornalista. Já sobre o ex-secretário, disse o delegado que, aspas, a conduta de possível agente público que acessa dados restritos e os divulga de forma irregular para publicação através de veículo de imprensa, essa sim pode ser enquadrada no crime tipificado no artigo 325 do Código Penal, violação do sigilo funcional. Fecha, estou falando isso aqui todo dia. É isso. Existe uma previsão legal. Comecei a análise desse episódio lá no primeiro dia falando isso. Olha, existe uma previsão legal para que um servidor que acessa um sistema restrito da administração pública e vaza as informações ali contidas seja punido.
você tem processo disciplinar, eventualmente pode ter algum elemento que leve o caso para a esfera penal, etc. Bom, tá aí. O delegado está sendo sensato e mostrando, olha, essa sim, essa conduta pode ser enquadrada no crime de violação de sigilo funcional. O jornalista não pode ser enquadrado nesse crime. Mas o Moraes, na sua decisão e na sua oratória, ele bota todo mundo no mesmo balaio. Próximo print. Knoll ainda chama a atenção para uma transação de compra de um terreno que teve uma de suas parcelas pagas pelo advogado Diogo Lima, que foi secretário de Habitação de São Luís, na gestão de um aliado de Dino, Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, mas também não associa a conduta do jornalista ao crime de perseguição. Então, assim, não vou entrar em muitos detalhes a respeito desse pagamento, mas envolve terceiros. E como diz o relatório de inteligência, não dá para concluir que isso tinha a ver com a publicação da matéria. Então, são pessoas eventualmente alinhadas até politicamente, etc., que tem alguma transação ali entre elas. Mas nem sequer é direto do jornalista com o informante e muito menos se encontrou indício de que isso seja pagamento pela matéria. Então, você tem aí essas outras pessoas envolvidas nessa transação. Aí cada uma está sendo identificada e tal, vai causar uma confusão na cabeça de você se a gente for ficar detalhando tudo isso. Próximo print. No relatório de inteligência sobre o conteúdo apreendido no computador de Luiz Pablo, os investigadores localizaram diversos diálogos no qual o jornalista encaminha a Diogo Lima matérias críticas a Flávio Dino, sobre as quais o advogado dá palpite, chegando a sugerir alterações no texto. Lima também foi alvo das buscas ordenadas por Moraes na semana passada. Olha só o que está escrito, que é para se entender. Tem lá esse sujeito, Diogo Lima, e tem uma transação financeira entre ele e o jornalista. E olha só, ao mesmo tempo, ele e o jornalista discutiam o conteúdo das matérias. Não tem crime nenhum nisso. Num primeiro momento, com os elementos que estão disponíveis nesse momento, não tem crime nenhum. Você imagina que um jornalista, um blogueiro que não tenha diploma, ele tem um site em que ele publica matérias. E, eventualmente, ele tem um patrocinador desse site, ou alguém que faz doação para ele, etc., para ele publicar matérias. Ou ele tem um negócio com determinada pessoa e essa pessoa discute com ele o conteúdo das matérias. Não tem nem... que é isso? Não tem nenhum crime nisso. Se isso for criminalizado, pode derrubar todos os veículos de comunicação, porque você tem relações em muitos veículos, talvez não todos, claro, mas você tem relações em muitos veículos, não todos, certamente, porque, enfim, então, aqui canais autônomos, etc., que tem uma diferença muito grande em relação aos veículos tradicionais. Mas existem patrocinadores que vão lá, conversam com o empresário, dizem o que estão achando, etc., discutem conteúdos, eventualmente conteúdos até relacionados a eles, assim pode ficar melhor, pode ficar pior. Então, até aí, não tem crime, você precisa de um elemento mais ligado a uma conduta tipificada na lei como criminosa. Bom, aí o advogado dá palpite, chegando a sugerir alterações no texto. Lima também foi alvo das buscas ordenadas por Moraes na semana passada. Moraes foi operação devassa nos endereços de todo mundo. Próximo print. E o pior, né? Aparentemente, a pesca probatória não encontrou as provas que o Moraes queria encontrar. Em uma das conversas, os dois tratam sobre uma transferência para uma conta bancária de Danilo Cutrim Bezerra. Aí vem um elemento cômico, hein? Presta atenção, Danilo Cutrim Bezerra, veterinário que vendeu um terreno a Luiz Pablo. Não precisa ficar tentando entender toda a linha aí, mas são pessoas diferentes, né? Luiz Pablo com outras pessoas, uma coisa é o Raimundo Cutrim, que seria a fonte, o informante. Outra coisa são essas pessoas. Estão tentando estabelecer um monte de vínculos, etc. Olha só o que diz a matéria agora. Apesar de o sobrenome ser semelhante ao da fonte, Raimundo Cutrim, a PF diz que não é possível concluir se os dois são parentes ou não. Abro aspas. Verificou-se ainda que o sobrenome Cutrim tem elevada incidência no estado do Maranhão, segundo fontes do IBGE, sendo utilizado por aproximadamente
14.778 pessoas. Fecha. Família grande, hein? Família Cutrim. Então, quer dizer, a PF nem conseguiu detectar. Vamos supor que eventualmente detecte. Ainda assim, como eu disse, você não tem configurado indício suficiente para criminalizar a conduta do jornalista. Mas a PF nem sequer comprovou para o Moraes que a transação com o Danilo Cutrim é uma transação com o familiar do Raimundo Cutrim, porque não tem prova de que eles são familiares. Cutrim é um nome muito popular. Vamos dizer que é uma espécie de Silva lá no Maranhão. Nem tanto, mas para dar um exemplo aqui de um nome ainda mais popular. Quase 15 mil pessoas têm esse sobrenome. Mas, deve ter alguma coisa aí, né? Bom, assim é como age militante de rede social, né? Você vê, esse cara aqui saiu na foto, o outro entrevistou o outro lá, tá todo mundo junto e misturado. Sabe, parece militância tentando atacar jornalista, associando pessoas. Não, veja bem, esse aqui tem esse sobrenome, o outro tem não sei o quê, o outro foi visto não sei aonde, esse aqui já entrevistou não sei quem. É tudo uma grande conspiração para acabar com o nosso líder político. É assim que age em rede social, mas é um ministro do Supremo Tribunal Federal, dando uma decisão gravosa. Próximo print, o que a gente tem? Questionado pela equipe da coluna, esse é o finalzinho da matéria. A matéria detalha muito mais lá a respeito dessas outras pessoas, mas o finalzinho diz: questionado sobre a origem do dinheiro, Luiz Pablo, que é o jornalista, afirmou que se referiam ao pagamento por banners de anúncio em seu blog. Eu estava aqui justamente falando em exemplo de patrocinadores. Bom, abro aspas, todo mês mando. Foi suspenso no mês passado em razão das eleições e da legislação eleitoral. Não é só para mim, são vários veículos de comunicação, entre blog, rádio e TV. O valor é pago pela agência de marketing que é contratada pela Assembleia. Fecha aspas. Então existe aí a alegação da defesa de que é um valor relacionado a banner, compra de banner, a patrocínio para o seu site. Quer dizer, se você não tem nada além disso, então não justifica a operação contra jornalista. Próximo. Agora é o vídeo do Moraes, né? Então, olha só. Diante dessa revelação, que só confirma que as análises do programa Análise dos Fatos, no meu canal de YouTube, youtube.com/FelipeMouraBrasil, eu quero lembrar o que o Moraes disse na semana passada, num julgamento sobre outro tema, depois que o Fachin prestou solidariedade ao Dino, que o Dino agradeceu ao Fachin, e o Moraes naquele discurso que falou que o caso seria levado para a primeira turma. Você imagina um caso dessa importância, vai ser julgado por mais 3 ministros. O Luiz Fux saiu da primeira turma, então ficaram só 4, um deles é o próprio Moraes, o outro é o Flávio Dino, envolvido nessa história, interessado, e os outros 2 são aliados, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Então deveria, evidentemente, ir para o plenário para dizer o mínimo. Já deveria ter ido há muito tempo, né? Uma decisão monocrática, individual, inconstitucional, tem que ser derrubada rapidamente pelo colegiado. Mas o Supremo sabe como é que é, corporativista, vai empurrando com a barriga. Então, vamos ver o que o Moraes falou, tentando associar o jornalista vamos dizer assim, enquadrar o jornalista por associação criminosa no crime de perseguição em razão de suas transferências, etc. Publicamente, o Moraes, na prática, condenou o jornalista. Na prática retórica, na prática discursiva, sendo que ele é o relator de uma investigação em curso. Pode soltar. O Supremo Tribunal Federal continuará a proteger todas as pessoas e suas famílias, inclusive ministros desse tribunal, que venham a ser ameaçados ou coagidos por associações criminosas que, travestidas de jornalismo, pratiquem diversas infrações penais mediante paga, mediante recompensa, mediante pagamento em dinheiro ou comprando ilicitamente informações obtidas criminosamente. Você vê a indignação do Moraes com as organizações criminosas. Eu comentava, no caso das milícias digitais, no caso da trama golpista, que o Moraes, quando ele ia discursar em plenário, ele ficava repetindo 48 vezes a expressão organização criminosa, para falar de um monte de gente que não tinha sido condenada por organização criminosa.
Ele fala até hoje, virou um discurso político. As organizações criminosas que atuam na internet, etc. Quais são as pessoas que foram e tal, nesse caso específico? E aí, ele está manchando, inclusive, a reputação de um jornalista, porque o discurso é sobre o caso específico. Ele está respondendo ao Fachin, ao Dino, que se referiram ao caso específico. E ele está falando que o Supremo vai sempre proteger contra organizações criminosas que publicam esse tipo de matéria, afetando a segurança, mediante pagamento, etc. Quer dizer, o relatório de inteligência mostra que não dá para concluir aquilo e o Moraes vem a público comentar o caso, concluindo tudo. E mais, usando esses elementos absolutamente frágeis, para dizer o mínimo de uma maneira muito generosa, para se defender das críticas de uma decisão que não se sustenta e continua sem se sustentar. Então, é muito grave o que a gente está vivendo há mais de 7 anos no Brasil. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.